Sim, sim, alô, alô, tudo prontinho, mais uma história maravilhosa, e essa é de amor, hein? Sabe quando você aposta que aquele amor não vai dar certo? Você abre todas as cartas assim e fala, não dá, esse aqui não dá certo. Mas é aí que nasce uma rosa em pleno deserto. Talvez essa seja a frase mais forte dessa história. Nasce uma rosa em pleno deserto. Você não pode perder essa história. Você está precisando? Amiga, responda-me. Você está precisando que uma rosa nasça em pleno deserto da tua vida? Então você não pode perder essa história por nada. Já vai começar. Tá tudo preparado aqui. Então atenção, atenção, porque agora eu quero mandar aquele abraço, aquele alô especial para gente muito querida que está ligadinha conosco, hein? Atenção, atenção. E entre essas pessoas, eu quero atender você que tem feito a sua assinatura como membro aqui do nosso canal. E isso tanto me envaidece. Cleide, minha amiga, Cleide Arruda Forte. Há um dia, né, Cleide? Ela virou assinante. Ela não era. Ela se tornou assinante aqui do nosso canal. Como a Sandra Amara, que voltou a ser, Gi, que era e quis ser de novo, Luciana Egídio, era e voltou a ser, a Pati Farias, ela era e voltou a ser assinante, a Sara Gabriele Lima não era e é pela primeira vez assinante. Que beleza, muito obrigado, Sara. E Ricardo Ferreira dos Santos, idem, o Ricardo também é a mesma coisa, ele não era e agora é. Queria agradecer demais a todas essas pessoas carinhosas para com o canal. E quero fazer, gente, um agradecimento aí para lá de especial às pessoas que contribuem com o canal fazendo a sua doação. Quero mandar um beijo muito carinhoso para essa gente amada e querida que contribui aqui com o canal. Deixa-me abrir aqui direitinho para pegar os nomes, né? Zenaide de Freitas, minha amiga Zenaide. No dia 10 de setembro, ela contribuiu com o canal. 50 ela mandou pro canal. 50. Que beleza, muito obrigado, minha amiga. Agradeço do fundo da alma, viu? Essa transferência carinhosa pro canal. Só tenho que agradecer mesmo. Assim como, além da Zenaide, ela mandou pelo Pix, tá? A Zenaide. Ô Paulo, mas como é que eu mando um Pix pro teu canal para ajudá-los? Bem ao lado do título ficou um telefone. Esse telefone é uma chave Pix. Além de ser o WhatsApp, ele é também. Você pode mandar mensagem por ele. Também é uma chave Pix. Então ela mandou, a Zenaide, pela nossa chave Pix, a contribuição pro canal. E eu quero ainda agradecer a essas pessoas que fizeram a mesma coisa que ela. A Eliane Gadelha Souza, a Lucimar Alcântara, o Jean Lucas Adriano, a Leonilda de Camargo e a Cirleide Correia Macedo. Muito obrigado, Eliane Gadelha, Lucimara, Jean Lucas, Leonilda e Cirleide. Do coração agradeço. A história vem aí, hein? Uma rosa que nasce em pleno deserto. Por falar em rosa, em pleno deserto, queria agradecer Dona Elza de Brasília. Ô, Dona Elza, suas orações são abençoadas e elas me fortalecem muito. Muito obrigado por tudo. Um abraço para a senhora do fundo do coração. Gente, não vou poder demorar mais, porque a história está pronta e é linda. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Você gosta de história de amor? Então se prepare, porque já está no ar. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa? O meu nome é Isaltina Madeira e essa história eu acompanhei de perto. Eu era empregada da família Romão. Fazia 21 anos que eu trabalhava naquela casa. Eu entrei ali como babá da menina Samara. A Samara,
Ela tinha de 2 para 3 aninhos quando eu entrei ali para trabalhar. Quando eu cheguei, eu cuidei da Samara, assim, só dela, exclusivamente, até os 7 anos. E depois, como eu ganhei a confiança da família, eu fui cuidar do restante da casa. A família Romão era uma família assim, vamos definir, média alta, dá pra falar? Média alta abastada. Mas o seu Vitório, o chefe da família, contrariando o seu nome, passou a amargar uma porção de derrotas. E tudo começou com um jogo de carteado. E depois ele entrou numa dívida de empréstimo pesada. Ele ficou, como se falava naquelas bandas, com a corda no pescoço. Mas ele tinha um tesouro em casa. E o tesouro se chamava Samara, a menina de que eu havia cuidado. Ela era a mulher mais linda que eu já conhecia, Samara. Linda, linda mesmo. E o que eu achava que não acontecesse, ou não acontecia, a não ser em filmes, livros, novelas, eu vi acontecer diante de mim. Seu Vitório, para não perder tudo, ele fez negócio com a própria filha. Não, eu não estou exagerando, não. Sim, eu praticamente fazia parte da família e eu vi acontecer. Ele vendeu a filha. Seu Vitório vendeu por um bom valor, o suficiente para salvar a família Romão da falência. E quem pagou o preço foi o coronel Humberto. Samara deveria se casar com o filho de o coronel Humberto, Orion. Esse rapaz, Orion, ele vivia na capital do estado. Ele não morava na fazenda. Ele viria única e tão somente dias antes do casamento para rapidamente conhecer a moça, que era aquela de quem eu cuidei, a Samara. E eu vi tudo de perto com esses olhos que a terra um dia haverá de comer. Eu me lembro da igreja toda enfeitada, cheia de gente rica, convidados especiais, que aguardavam curiosos para verem a entrada da noiva de Orion. Samara entrou na igreja com passos lentos ao ritmo da marcha nupcial. Os seus olhos tristes não correspondiam aos de uma noiva que se une por amor, pois ela sabia que havia sido comprada para se casar com Orion, em troca de dinheiro para tirar a família dela da proeminente miséria, a miséria que se avizinhava. Em sua mente havia apenas essa pergunta: será que esse casamento vai ser bom para mim? Ela perguntou tantas vezes a mim isso. O que você acha? Enquanto ela se dirigia lentamente até o altar, ela recordava como havia chegado àquela situação angustiante. Naquela região do Nordeste, chamada semiárido, o outono trazia consigo o cheiro das folhas secas e o som distante das rodas de carroças que percorriam os caminhos de terra batida. Samara, como eu já disse aqui, ela era uma jovem lindíssima e desde menina ela era assim. Olhos belos como a primavera, cabelos dourados como o trigo. Ela vivia a colher frutas no pomar da sua família, preocupada com o futuro incerto que, na verdade, se avizinhava. Seu pai, Vitório, um homem outrora forte, cheio de vigor, havia sido abatido até por doença e pela miséria que lentamente corroíam suas forças. Com a colheita cada vez mais escassa e as dívidas aumentando, a esperança de salvar a família parecia se desvanecer como as folhas ao vento. Foi então, naquele dia, quando uma carruagem puxada por cavalos majestosos adentrou a fazenda. De dentro desceu o coronel Humberto. Ei, coronel Humberto poderoso! Um homem de aparência austera, de olhos que pareciam enxergar a alma de todos que o encaravam. Ele não estava ali por acaso, não. Há muito tempo
Ele buscava uma solução para um problema que há anos atormentava o coronel Humberto, filho dele, Orion, o moço que vivia na capital do estado. Ele nascera com uma deficiência física que o tornava alvo de olhares de desdém, de desprezo. Doía no coração do coronel Humberto. Desculpe, era uma expressão da época. Oh, gente, o que me dói mais o coração é ter um filho aleijado. E as pessoas não perdoam, né? Falam do meu filho, isso me machuca demais. Meu filho é bonito, mas tem aqueles defeitos nas pernas. Isso é que me machuca. Orion, segundo ele, inteligente e sensível, era visto como incapaz de continuar o legado da família dele. Nenhuma moça da nobreza aceitava desposá-lo. E o coronel Humberto, ele temia que a linhagem da sua nobre família se extinguisse. A minha família vai acabar se ninguém casa com meu filho. Só tem vergonha dele. Ao saber da situação do Vitório, o meu patrão, e da sua bela filha, a Samara, o coronel viu ali uma oportunidade e procurou o Vitório em sua casa. E após alguns minutos de conversas formais, ele foi direto ao ponto. Ô, seu Vitório, eu fiquei sabendo da sua situação e lamento profundamente o que aconteceu com o senhor aí. Olha, contudo, eu acredito que eu posso ajudar o senhor a sair dessas encrencas, dessa miséria. Olha, disse o coronel, a sua voz firme e cortante. Vitório, com os olhos cansados e a voz trêmula, perguntou: e como, coronel, que o senhor pretende fazer isso? E o coronel observou Samara. Ele olhou para ela disfarçadamente, que apesar de tentar disfarçar, ela estava atenta a cada palavra que era dita pelo coronel ao seu pai. A minha proposta Vitória, é simples. Simples, minha proposta é simples. Eu desejo que sua filha Samara se case com o meu menino, meu filho Orion. Em troca, eu lhe ofereço uma quantia generosa para pagar suas contas aí, as dívidas. E vai até sobrar para viver confortavelmente pelo resto da vida dos seis, que eu não vou querer que a família da mulher do meu filho passe necessidade. A proposta é simples e objetiva. É essa, Vitória. Samara sentiu o coração dela acelerar. A ideia de se casar com um homem que nunca conhecera antes, ainda mais sob tais circunstâncias, era aterrorizante no primeiro momento. Mas ao olhar para o pai, com o rosto marcado pelo sofrimento, Samara sabia que se recusasse aquilo, significaria condenar sua família à ruína. Seu Vitório ainda hesitou, tirou o chapéu, coçou a cabeça, olhou para a filha, que permanecia em silêncio. Mas finalmente a Samara, com voz baixa, mas de maneira resoluta, se pronunciou: "Oh, meu pai, responda ao coronel que eu aceito a proposta. Eu aceito, pai." Moça ladina é essa? O coronel, satisfeito, sorriu pela primeira vez naquela conversa. E aí ele comentou: "Ótimo, o casamento então vai ser celebrado o mais rápido possível. Eu vou trazer o cartório em casa, o padre vem celebrar na igreja da minha fazenda. Vou preparar tudo para recebê-los na nossa mansão." Eu vi de perto, eu assisti de perto, eu testemunhei, eu vi com os meus olhos, e o tempo passou rapidamente e logo o dia do casamento chegou. Samara, vestida com um elegante vestido de noiva,
foi levada à mansão do coronel Humberto. Eu a ajudei a ajeitá-la. Lá ela foi recebida com formalidade e sussurros. Os criados observavam-na com curiosidade. Bonita ela, hein? Bonita demais. Vai ser a patroa agora, né? Agora ela estava ali, indo em direção ao altar, para se casar com um homem que ela nunca viu na sua vida. Prestem atenção, ela nunca tinha visto. Orion, ele estava no altar, esperando por sua noiva. E quando ela entrou, seus olhos se encontraram pela primeira vez. Quando Samara se aproximou dele, pôde observar que ele era mais jovem do que ela imaginara. Traços bonitos de fato, traços belos e até delicados, além de olhos profundos e negros. Compreendeu que aquela deformidade que ele tinha não alterou a bela imagem até que possuía. O coronel já havia informado que o filho tinha as pernas ligeiramente atrofiadas, sendo a deformação percebida no momento em que ele andava, porque ele jogava o corpo de um lado para o outro, mancando com ambas as pernas, a esquerda e a direita. Ele tinha dificuldade nesse caminhar. Acreditava que isso não tornava o filho dele um incapaz, porém, por causa disso, as jovens, as moças, o rejeitavam. No altar, Orion se aproximou lentamente, inseguro de como reagir. Ele sabia o motivo pelo qual a Samara estava ali e ele temia que ela o visse apenas como um fardo, um aleijado, porque era assim que as pessoas viam o Orion. Samara então falou para ele, com a sua voz suave e mais firme: sei que esse não é o casamento que você sonhou, mas já que eu estou aqui, eu quero prometer para você que farei o possível para que você seja feliz comigo. Seguiu, Samara. Eu prometo que farei o meu melhor para ser uma boa esposa para você, Orion. Os dois trocaram votos diante de todos os convidados. Embora o casamento fosse arranjado, havia uma sinceridade em seus olhares que não passou despercebida por ninguém. O primeiro grande obstáculo enfrentado por eles foi a primeira noite. E nisso eu tive que orientar demais a menina de quem eu cuidara. A primeira noite do casal. Orion, pensando em dar um tempo para que Samara pudesse se acostumar com ele, Orion dormiu no quarto do lado. Não dormiram juntos. Os primeiros dias após o casamento foram repletos de desafios. Samara, muito acostumada comigo, me levou para trabalhar com ela na nova moradia, aquela mansão, e ela me ouvia. Samara então teve que se adaptar à vida na mansão, enquanto Orion lutava contra suas próprias inseguranças. Ele temia que, a qualquer momento, ela se arrependesse daquele casamento, da escolha, quer dizer, entre aspas, a escolha, e o deixasse. Orion, ele começa a se desdobrar. Eu começo a observar esse desdobra em carinho, ele começa a se desdobrar em atenção. Ele era um homem gentil, ele por sua vez estava cada vez mais encantado. E quem é que não se encantaria com a beleza da Samara, a bondade dela? Foi um mês. 30 dias. Em uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins da mansão, Orion parou, olhou para Samara com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Samara. Ele hesitou, temendo o que estava prestes a dizer, mas falou: olha, Samara, eu sei que esse casamento foi arranjado,
mas eu gostaria que você aceitasse que eu dormisse com você no seu quarto. Eu gostaria de me tornar o seu marido de verdade. Samara não respondeu nada e o silêncio dela entristeceu Orion. Ele olhou triste para ela e lhe disse: será que eu sou tão repulsivo assim, a ponto de você não me desejar, nem que eu durma com você? Ela suspirou fundo e respondeu: Orion, não pensa assim. Não tem nada a ver com a sua aparência. Você é um homem bonito. O problema sou eu não sei, afirmou ela de maneira verdadeira. É que eu não sei como agir nesses casos. Olha, eu sou virgem. Eu nunca tive contato íntimo com homem nenhum. E eu receio não saber corresponder, sabe, aos seus desejos. Oh, minha querida, eu sou capaz de te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito disso. Basta, porém, que você me queira como seu homem. Você me quer, Samara? Samara, te fiz uma pergunta. Você me quer? Ela baixou a cabeça envergonhada dos pensamentos que teve. Ele insistiu na pergunta: você me deseja, Samara? Com a voz quase inaudível, pela vergonha que estava sentindo. Ela então respondeu: sim, senhor. Eu desejo já há alguns dias. Você pode dormir comigo. Ela o abraçou e sussurrou no seu ouvido: pode dormir comigo. E eu a levarei por caminhos tão prazerosos que você nem imagina. Mas começarei aos poucos até você se acostumar e depois pedir, mais do que pedir, implorar pelos meus carinhos. Ah, meus caros, o que Samara não sabia era que Orion era um exímio amante. Aquela deficiência fazia com que ele caprichasse muito mais, ele se dedicasse muito mais à mulher amada. Ele era rejeitado pelas moças da nobreza, mas desejado avidamente pelas senhoras mal amadas da alta sociedade. E até, por que não dizer, as prostitutas da capital. Ele aprendeu com elas. Naquela noite, Orion pediu que os criados preparassem a banheira do quarto de Samara com água quente, pétalas de rosas e perfumasse com sais. Eu preparei a menina. Aliás, eu sempre preparei a menina. Samara não entendeu nada, porém aguardou sentada na cama, sentindo-se excitada só de imaginar o que o seu marido estava preparando para aquela noite. Quando tudo estava pronto, ele entrou no quarto, deu um sorriso, deu um abraço na Samara e começou a acariciá-la. Percebeu o tremor do corpo dela e disse: fica com medo não, vai dar tudo certo. Depois, ele começou a tirar a roupa dela lentamente, deixando-a apenas com as roupas íntimas e a se despir também. Vem aqui na banheira, você vai ver que delícia que é. Samara se deixou levar por uma mão, enquanto com a outra ela tapava o seio, que estava sob uma roupa transparente. Ela estava envergonhada. Entraram na banheira e ele começou a deslizar a mão dele suavemente pelo corpo dela, em um leve movimento, enquanto Samara experimentava uma sensação desconhecida. E depois de uns beijos e vários carinhos de Orion, finalmente Samara implorou
namorou, tal qual ele dissera, para que ele a fizesse mulher. Quando o dia amanheceu, os dois acordaram abraçados, sentindo que, apesar de todas as adversidades, tinham encontrado algo precioso um no outro. Os meses passaram e o relacionamento entre Samara e Orion floresceu. Eles se tornaram inseparáveis dali para frente, compartilhando segredos, sonhos e medos. O amor que inicialmente parecia improvável, agora era palpável em cada gesto, em cada olhar. Mas nem tudo era fácil. O coronel, apesar de satisfeito com o casamento, ele pressionava Orion. Precisa ter um herdeiro, né, filho? A minha família não pode parar aí. Não pode ser interrompida. Estou precisando de um herdeiro, uma herdeira que seja. Essa pressão combinada com as dúvidas sobre a capacidade de ser pai do Orion começou a pesar em cima do Orion. Você sabe que pressão assim atrapalha até a vida do casal. Uma noite, Orion se retirou para o seu escritório, onde ele costumava ler para aliviar suas tensões. Samara, preocupada e orientada por mim, foi atrás dele. Ela o encontrou sentado, com as mãos tremendo e os olhos cheios de angústias. Orion, o que está acontecendo? Perguntou a Samara, preocupada com ele. Ele suspirou, lutando para encontrar palavras corretas. Samara, eu tenho medo. Medo de não ser capaz de te dar um filho. Para mim você é capaz de tudo, Orion. E tudo que você me dá já é o bastante. Mas eu sei. Você quer dar um filho pro seu pai também, não é? Nós vamos chegar lá. Ele tinha medo de que o seu falhar fosse se agravando e ela pudesse se arrepender de ter casado com ela. Samara sentiu uma dor profunda no coração ao ouvir essas palavras. Ela segurou o rosto dele, fazendo-o olhar para os olhos dela, e disse: Orion, eu te amo. E nada, e nem mesmo a falta de um herdeiro vai mudar isso. Nosso amor é mais importante do que qualquer expectativa. Estamos juntos, e isso é o que realmente importa. Orion, trocado pela sinceridade de Samara, na verdade, Orion, tocado pela sinceridade de Samara, deixou que as lágrimas caíssem, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente amado e aceito. O amor entre eles continuou a crescer, e com o tempo, todas as pressões e medos foram substituídas pela certeza de que tinham um ao outro. Contra todas as expectativas, Samara engravidou, e a notícia trouxe alegria e alívio para todos. O coronel não se cabia de felicidade. Eu vou ser avô! Eu vou ser avô! Quando o filho, o menino, nasceu, o primeiro, cheio de saúde e vida, o coronel finalmente pôde descansar, sabendo que a linhagem de sua família estava assegurada. Mas Samara e Orion, o verdadeiro triunfo foi o amor que eles encontraram um no outro. Gente, provando que mesmo um casamento arranjado, combinado, ela fora comprada. Ainda aí, o amor verdadeiro floresceu. Em pleno deserto, vamos dizer assim, uma rosa nasceu no deserto e transformou a vida de ambos. Eu continuei trabalhando com ela. Eu acompanhei muita coisa depois do nascimento das duas meninas. Tiveram 3 filhos ao todo. E eu já estava com um pouco mais de 60 anos quando Orion, estando numa canoa naquela lagoa da fazenda, a canoa virou e lamentavelmente ele não pôde ser salvo. Foi quando a minha amada Samara tornou-se viúva, e foi uma tristeza profunda para todos. Ainda bem que o coronel
já havia falecido. Eu digo ainda bem, porque ele não resistiria. Ele amava aquele filho. No enterro de Orion, Samara me fez chorar. Quando ela, olhando para o caixão, colocou a mão dela sobre o peito do Orion e falou: meu amor, amor da minha vida. Eu nunca pude supor e nem imaginar que um dia eu pudesse te amar com tanta verdade, com tanta força. E eu te prometo, fui sua, apenas sua, e não serei de mais ninguém. Nunca mais. Nunca mais, Orion. Nunca mais. E eu testemunhei que foi exatamente assim que aconteceu. Até que eu deixei aquelas minhas terras, acabei vindo para o Sudeste, moro hoje no Rio de Janeiro, Jardim Irajá, tenho familiares aqui, mas essa história jamais me abandonou. Eu a tenho em todos os detalhes. E foi por isso que hoje eu resolvi te escrever, Paulinho Boa Pessoa. Porque eu gostaria muito que as pessoas que acompanham a sua história, por favor, me dessem a partir de agora uma opinião sincera. Você acredita que uma rosa nasce em pleno deserto? Foi o que eu vi acontecer. Um casamento arranjado. Samara fora comprada pelo coronel. Mas eu nunca vi um casamento dar tão certo na minha vida. Nem o meu, que foi decidido por amor, deu certo desse jeito. Porque depois eu me separei. Eu quero muito os comentários de vocês a partir de agora. It's time for me to let go of this heartache and see the world once again, the world like it was back then. I remember when we started, I know we were hoping for the best, we were holding on, I guess. Oh, I can see why we've been living all of these lies, and I know that you can see it too. So why don't we try and end this final goodbye with love, so we can make it through. It's time to save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were. Yeah, it's time to save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were. This time I see the truth we've been avoiding. I
save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were.